Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Hoje eu quero te convidar à sabedoria. Quer ser sábio? Então, o texto da minha Bíblia diz: convite à sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 20 em diante, diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, e ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como a tempestade, como a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e as falsas seguranças dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações um recado santo e bendito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Há um texto em Mateus, capítulo 7, versículo 24, eu vou ler para vocês conhecem, que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O texto que nós lemos aqui de Provérbios diz que aquele que não busca, não permite que o conhecimento, o ensinamento entre no seu coração, esses não estarão prontos para as tempestades, para chuvas fortes e para os alagamentos. A Bíblia é um livro riquíssimo e às vezes nós queremos compreender a Bíblia por um versículo. E às vezes nós lemos e falamos: não entendo a Bíblia, por isso que eu não creio, ou por isso eu não continuo lendo. Porque nós temos uma maneira errada de ler a Bíblia. Nós queremos ler a Bíblia com o intelecto, e a Bíblia se lê com o espírito. A gente quer conhecer a Bíblia de forma carnal, e Deus quer nos ensinar a Bíblia de forma espiritual. Não é você assistindo novela e de repente abrindo a Bíblia num texto que te agrada, que vai fazer você compreender aquele texto. Não é você andando no carro ou no metrô e esporadicamente abrir um texto que te agrada, vai fazer você compreender a Bíblia. Não é você simplesmente achar que ler a Bíblia, um livro ou uma carta, vai fazer com que você compreenda as coisas. E tem muita gente mal enganada, enganada ou enganado, porque não compreende a Bíblia. E a Bíblia é algo que se lê espiritualmente, de forma espiritual. E para isso nós precisamos nos preparar para ler a Bíblia.
Para isso, nosso coração precisa se preparar para interpretar a Bíblia. Por isso, nossa carne precisa estar pronta para agir favoravelmente aos ensinamentos que a Bíblia tem para nos dar. Quantos textos nós ouvimos aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso quer dizer o quê? Agir com interesse. Agir com a disposição de praticar, de pôr em prática. Mas nós, muitas vezes, queremos ler a Bíblia para resolver problemas. Queremos que a Bíblia seja um conselheiro nos momentos de dificuldade. Queremos que no momento de turbulência, de tribulação, de turbulência, a gente encontre na Bíblia aquele conselheiro que vai dizer para nós assim: não desista. Que vai dizer para nós: continue. Ou que vai dizer para nós: mude os planos. E por isso tanta gente está mal acostumada, ou mal acostumado ao ler a Bíblia, porque tem essa expectativa. Só que a Bíblia é um livro que traz a nós conhecimento e sabedoria. Coisa essa que o mundo não está pronto para receber. E que muita gente dentro da igreja não se preparou para receber também. Por isso o texto aqui diz: a sabedoria clama em alta voz. E ela coloca três situações aqui. Ela fala para os inexperientes, fala para os zombadores e fala também para os tolos. Três condições de pessoas. O que seriam os inexperientes? Pessoas que não têm malícia. E quantas vezes nós lidamos com situações na vida onde nós não temos maldade? De repente no trabalho, nós encontramos pessoas que são tão sagazes, tão maldosas, e a gente está ali, inocentes, trabalhando de forma inocente, sem ver maldade, sem ver o pior. E nós muitas vezes somos engolidos por essa maldade, somos colocados em situações constrangedoras, muitas vezes, por não termos malícia. O texto está chamando a atenção aos inexperientes, aos que são puros. Ei, vocês precisam fazer alguma coisa. Romanos 16, 19 diz: seja excelentes para o bem e inocentes para o mal. Tem muita gente sendo inocentes para o bem. E às vezes na igreja nós encontramos pessoas que está tudo bem, está tudo ótimo. E Deus está dizendo para você: acorda. E você: não tem problema não. É assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Vocês estão entendendo? A sabedoria nos confronta a não sermos assim tão inocentes, ao ponto de achar que as coisas são assim mesmo, que nós devemos falar amém para todas as coisas, ou que devemos agir assim, de forma inexperiente sempre. A palavra do Senhor nos confronta a gente sair desse conformismo, a parar de achar que as coisas são sempre assim, a buscar soluções, a encontrar saídas, a procurar formas, a aprender maneiras que vão tirar muitas vezes a gente do desconforto, que vai colocar a gente muitas vezes a aprender coisas que nós não sabemos, que nós não conhecemos, a lidar com pessoas maldosas e entender que essas pessoas precisam ser compreendidas e não ser simplesmente pessoas inocentes diante delas, mas saber o que elas são capazes de fazer. Talvez no teu emprego, na tua família, tenham pessoas ruins, pessoas sagazes, pessoas maldosas, que vocês precisam ter o conhecimento, o entendimento, a sabedoria para aprender a lidar com essas pessoas. E não simplesmente fugir delas.
e não simplesmente deixar de se relacionar com elas, ou simplesmente abandonar, estar longe. Quantas pessoas hoje preferem viver sozinhas do que ter que enfrentar uma situação difícil e aprender com ela? Ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, a minha vida está difícil porque Deus permitiu que minha vida estivesse difícil. Às vezes nós preferimos transferir para Deus isso. Às vezes nós preferimos falar para Deus: olha, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor que está permitindo isso. O Senhor está deixando que isso tudo acontecesse para que eu tivesse que aprender uma lição. Mas a gente nunca aprende. A gente passa por um problema e dizemos: ah, Deus está me ensinando. Mas ensinando o quê? Você está aprendendo o quê? Qual é a lição que você está aprendendo? O que você está tirando de lição da vida? Você quebra a cara 20 vezes. Qual foi a lição que você tirou das 20 vezes que você quebrou a cara? Nenhuma. Quantas vezes você olhou para a sua vida e simplesmente ela passou, você não aprendeu nada, não tirou lições, e as coisas continuam assim? Vocês estão entendendo? Deus, Ele quer que você aprenda. Deus quer que você tire lições. Deus quer que você leia a Bíblia e aprenda com ela. Quando a palavra do Senhor diz assim: olha, é importante que a gente respeite os mais velhos. Qual é a lição que nós tiramos? Nenhuma. Simplesmente aquilo não é para mim. Quando a Bíblia diz: homens, amem suas esposas, qual é a lição que você tira disso? Nenhuma. Isso não é para mim. Quando a Bíblia fala para nós sermos honestos, qual é a lição que nós tiramos disso? Nenhuma. Isso não é para mim. E a gente passa a vida toda achando que nós somos alguém que nós não somos. A gente passa a vida inteira absorvendo um monte de informação, mas a gente não aprende nada. Por quê? Porque eu quero passar a vida inteira como inexperiente, como uma pessoa sem malícia. É assim mesmo que eu vivo, é assim mesmo que eu sou. Quando essa pessoa disse para mim assim: olha, Deus me trouxe aqui porque Ele quer me ensinar coisas, eu falei assim: não, você chegou até aqui pelas suas decisões, pelas escolhas que você fez, pelas decisões que você tomou. E por você ter tomado as decisões, e por você ter feito do jeito que você quis fazer, é que você chegou até onde você chegou. Porque Deus nos dá informação e nós muitas vezes não queremos aprender. A palavra do Senhor diz aqui também no texto que a sabedoria clama para os inexperientes, mas ela clama também para os zombadores, ou em outras versões, escarnecedores. Quer dizer o quê? Aos arrogantes e vaidosos. Aquelas pessoas que Deus fala e eles dizem: não é para mim, é para o outro. Talvez você esteja aqui pensando assim: poxa, fulano precisava estar aqui para aprender. Isso é arrogância. Porque eu não preciso, o outro precisa. Deus está falando com você e de repente o que Deus está falando para você não importa para você. Isso aí é lorotinha para mim. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero outras coisas. Exatamente a tua arrogância, a tua vaidade, às vezes a tua intelectualidade impede muitas vezes de coisas simples entrarem no teu coração. Às vezes, você deixa de ser amado porque você cria tantas variáveis. Porque você já foi rejeitado por um, pisado por outro, traído por outro, e você não se deixa mais amar por ninguém. E aí Deus fala para você: perdoa os teus inimigos, para que você possa recomeçar e ter
se relacionar novamente com novas pessoas, você diz, não, já me relacionei com tantas pessoas, e essas pessoas me fez tão mal, e aí você se torna uma pessoa arrogante, impossível de ser ensinada. Você se basta, e às vezes não percebe o quanto você é ridículo. Tem pessoas que todo mundo vê quanto é ridículo, menos a pessoa. Às vezes a gente vê aí no mundão aí, umas mulheres que usam umas roupas, as bichas parecem um bujão, e põe cada roupa, e aí você fala assim, parece que a pessoa não está vendo, parece que não está percebendo. Eu estava comprando um frango com a pastora hoje na hora do almoço, a moça colocou aquelas calças de leg, preta, e deve ser daquelas vagabundex, e talvez vocês mulheres não perceba, mas quando você usa leg, vagabundex, você coloca ela fica transparente. E o pior de tudo é quando é vagabundex com calcinha micro. E aí, todo mundo está vendo você de bumbum de fora com uma calcinha desse tamanhozinho. E você anda parecendo a musa do verão. É ridículo. É ridículo. Todo mundo está vendo, mas olha a calça da pessoa, aí o tamanho da calcinha para o tamanho da busanfa. Não é verdade? Aí eu saí assim do frango, eu falei assim, nem vou comentar. A pastora sabe que eu vi, mas nem vou comentar. Às vezes basta ficar na frente da igreja 10 minutinhos é o suficiente para você ver umas 10 dessas. Todo mundo vê que é ridículo. É igual a história do rei. Essa eu preciso contar para vocês. Havia um rei, ele era tão vaidoso, que ele pagava para ter as melhores roupas. Ele trazia os estilistas de todos os lugares do mundo para vesti-lo. Então, quando vestia, o rei olhava para o espelho e dizia assim, nossa, que roupa bonita, como eu posso me vestir bonito. E ele andava assim, e todo mundo dizia, o rei está maravilhoso. E o rei se achava maravilhoso. E todo mundo dizia, rei, como você está maravilhoso. Ele, olha a roupa nova que eu comprei, que eu mandei fazer. E todos os dias o rei lançava uma roupa nova. Às vezes na televisão, nesses programas de fofoca, a gente vê os caras dando agulhada, né? Esse rei ficava todas as vezes. Todo mundo aprovava a sua roupa. Ninguém ia falar mal do rei. Mas o rei realmente andava muito bem vestido. Haviam duas pessoas que viam que o rei era tremendamente vaidoso, mas queriam mudar a sua vida. E queriam fazer com que sua vida melhorasse. Então eles tiveram uma ideia. Disseram um para o outro. Vamos dizer ao rei que nós somos estilistas. E que nós fazemos uma roupa que ninguém pode fazer. E o outro perguntou para ele assim, como que nós podemos fazer uma roupa que ninguém vai fazer? Nós não somos estilistas. Mas é aí que está o segredo. A gente vai dizer ao rei que a nossa roupa só os sábios conseguem enxergar. Só os inteligentes conseguem enxergar. E aí, eles mandaram uma carta para o rei. Rei, o Senhor já esteve vestido com todos os tipos de roupas, de todos os estilistas possíveis, menos a nossa roupa. Mexeu com o rei. A nossa roupa o Senhor não vestiu, porque a nossa roupa só inteligentes vestem. E o rei ficou intrigado com aquele negócio. Eu preciso conhecer essas pessoas. E mandaram chamar esses dois homens. E ele pagou uma sala para aqueles homens, para eles ficarem, para eles terem de tudo. E aqueles homens estavam vivendo no palácio, tendo todo o conforto, todo o luxo, com o propósito de fazer a roupa do rei. E aí a roupa do rei não vinha, a roupa do rei não vinha, a roupa do rei não vinha. E aí o rei mandou chamar o comandante e falou assim, olha, vai lá na sala daqueles dois estilistas lá, e fala para eles que eu estou querendo minha roupa nova. E aí o comandante do rei foi até lá.
E chegou lá, aqueles homens estavam com os pés em cima da mesa, sem fazer nada, não tinha roupa, não tinha tecido, não tinha nada. A princípio ele olhou aquilo e falou assim: eles estão enganando o rei. Mas se eu falar para o rei que não tem roupa, o rei vai dizer: lógico, seu burro, é só inteligente que vê. Aí o que ele fez? Olha, eu vou falar para o rei que a roupa é maravilhosa. Eu vou dizer, porque eu não posso dizer que eu não vi roupa nenhuma. De repente tem roupa e eu não estou vendo. Eu não vou dizer que eu sou burro. E todo mundo vai dizer que eu sou burro. Eu preciso dizer que eu sou inteligente, porque eu sou o comandante do exército do rei. Aí ele chegou para o rei e disse: rei, que roupa maravilhosa. Que tecido maravilhoso. A roupa, olha, o senhor nunca se vestiu e nunca vai se vestir com uma roupa daquela. Aí o rei ficou vaidoso ainda mais. Ele disse: não vejo a hora de me vestir. Até que chegou o dia, o rei foi até lá. E eles não tinham nada. Mas o rei olhou e disse assim: se eu disser que eu não vejo nada, vão dizer: que rei burro. E aí eles falam assim: rei, nós vamos te vestir. E ele diz: então me veste. Não tinha nada. E aí eles vestiram o rei. E o rei olhava no espelho e ele dizia assim: como eu estou bem vestida, mas com aquela pulguinha na... Vestido com o quê, né? E eles diziam assim: oh rei, como o senhor está lindo. E o rei dizia assim: eu não estou vendo nada. Mas eu não posso dizer verdade, eu nunca me vesti dessa forma. Vaidade. Aí o rei disse assim: quero andar pelo meu reino com essa roupa. Quero que os meus súditos vejam a roupa que eu estou usando. Aí os dois olharam um para o outro assim. Colocaram a coroa do rei. E o rei saiu. E aí todo mundo olhava o rei. E dizia: aquela roupa é a roupa dos inteligentes, só que os inteligentes podem ver. Essa é a roupa daqueles homens que falam que é só os inteligentes que vê. Rei! Que roupa linda, rei! E o rei andando para lá. E o povo dizia: salve o rei! E o rei bonito, de coroa e pelado. Até que o menininho lá no fundo disse: ei, gente, o rei está pelado. Aí todo mundo: ah! Mas o rei estava pelado. Não havia roupa. Por quê? Porque a vaidade das pessoas impediam dela ver o ridículo. Às vezes nós estamos iguaizinhos ao rei. Ouvimos as histórias, caímos nos contos e reproduzimos igualzinho. E por que reproduzimos? Porque não damos o braço a torcer. Não queremos ser os únicos a dizer: o rei está pelado. Então, para não dizer que o rei está pelado e todos olhem para nós dizendo: você não é inteligente, a gente diz o quê? Como o rei está bonito. Só que muitas vezes nós fazemos o papel do rei. E pelas nossas vaidades, nós fazemos qualquer coisa. E às vezes nós estamos sendo usados como chacotas, como marionetes. As pessoas riem da gente e a gente acha que estamos abafando. É como essas mulheres que eu estou falando. E às vezes não precisa ser botijão não, às vezes é um palitinho mesmo. E que quando pergunta assim: estou bem vestida, alguém diz assim: nossa, você está um massa. E a pessoa anda tchuc, 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 tchuc. E todo mundo rindo. Vocês estão entendendo? A palavra está dizendo aos inexperientes e aos zombadores:
aos arrogantes, aos orgulhosos. E ele diz por terceiro também, aos tolos. Os tolos são aqueles que não querem aprender. Os tolos são aqueles que não se permite ensinar. Eles não aprendem e não querem aprender. Então o texto diz assim, que a sabedoria chama os inexperientes e diz, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Aos zombadores, a sabedoria diz, vocês, zombadores, até quando terão prazeres no seu orgulho, na sua vaidade? E aí ele diz também, e a vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Porque ele diz assim, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Eu lhes darei um espírito de sabedoria. Queremos a nossa casa firmada numa rocha. Queremos que os ventos batam. Queremos que a chuva caia. Queremos que haja inundação e a nossa casa não caia. E quando o Evangelho de Jesus nos ensina sobre isso, se nós tivermos fé como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele está dizendo sobre diversos tipos de problemas que nós podemos passar. Se vier pelo céu, se vier pelo lado, se vier por baixo, de todos os lados, seja qual for o problema, nós estaremos prontos para enfrentá-lo. Estaremos preparados e alicerçados o suficiente para enfrentar qualquer adversidade e vencê-la. Sem arrancar os cabelos, sem perder a paz. Porque ele diz, no final do texto, se vocês ouvirem, viverão em segurança. Vocês terão tranquilidade, não terão medo e não terão problema com mal algum. Aí eu olho para vocês e digo assim, a ordem dos problemas podem variar. Não quer dizer que você vai receber problemas sempre pelo lado. Às vezes você vai receber problemas que vêm de cima. Às vezes você vai receber problemas que vêm de baixo. E aí esse discurso em dizer, o que vem de baixo não me atinge, se tua casa não está na rocha, atinge. Se você vier dizer assim, não, esse é um tempinho difícil que nós estamos passando, é só uma tempestadezinha, mas logo vai passar. Pois é, uma tempestadezinha que logo passa, se tua casa não estiver na rocha, destrói tua casa. Você está entendendo? E às vezes nós temos medo de todas as ordens. Às vezes uma pessoa pessimista fica perto de você e diz assim, que carro, hein? Esse teu carro é muito bonito, hein? Esse teu carro é muito visado, hein? Você sabia que o teu carro, o seguro cobra o dobro? Porque se rouba. Nossa! Aí você fica assim, eu não vou conseguir dormir essa noite. Ai. Aí o gato faz xixi lá na garagem. Ai meu Deus, vou roubar meu carro. Ai meu Deus do céu. Você fala assim, eu preciso ir no mercado. Vamos de ônibus. Você fica desesperado. Fica cheio de medo. Não é verdade? Pô, mas foi só um pessimista dizer para você, seu carro é muito visado, para você ficar com medo. Imagine se alguém falar para você, você está com câncer. E se o médico disser para você, olha, você precisa passar por um tratamento. Aí você morre. Está entendendo? Se você recebe um telefonema, uma vez meu sogro recebeu um telefonema. Estamos com a tua filha. O quê? Vocês estão com a minha filha Márcia? É, com a Márcia. Aí minha sogra assim, liga para ela, liga.
normal. Quantas pessoas já não receberam um telefonema como esse? E todos nós sabemos que se olhar no BINA a gente vai ver que é chamada a cobrar do Rio de Janeiro, de outro estado, que a gente bate o olho, olha no BINA e fala, para com isso. E quem não tem BINA, você vai confiar no Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Você vai para trabalhar, o cara olha para você e diz assim, olha, o chefe não está muito bom hoje. Aí você pensa assim, ai meu Deus, meu carro está financiado. Eu tenho 30 anos para pagar da minha casa. Meu Deus, meu cartão. Não é? Aí o patrão passa perto de você e você fala assim. E parece que quando a gente quer se esconder, aí que ele olha, né? Não é verdade? O cara só falou para você, olha, o patrão está com a macaca. Você já se encheu de medo. Ei, inexperientes. Ei, arrogantes e vaidosos. Ei, tolos. Se vocês deixarem a sabedoria de Deus entrar, vocês não vão ter medo de nada. Vocês estarão em segurança. Não temerão mal algum. Mal algum. Mal algum. Pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir alagamento. Não tem problema. As pessoas dizem, você é muito zen. Não, querido, eu não sou zen. Você não é daquele que está cheio de temor e vai ficar assim. Uma hora. 2 horas. Aí quando você acabou. Não. É de verdade. É de verdade. Os teus filhos vão olhar para você e vão ver que você está passando por dificuldade, mas eles se sentem seguros com você. Eles se sentem tranquilos com você. Pode estar caindo a casa e você vai ter sempre uma palavra para mostrar o caminho. Vocês sempre vão ter a orientação. Você sabe que um dos métodos da psicologia é fazer com que as pessoas encontrem-se, né? Então todos nós sabemos alguma coisa. Eu só preciso te ajudar a você se reencontrar. Então, comece a contar a sua história desde pequeno. Então, quando eu era pequenininho, eu era um menininho muito peralta. Quando eu fiquei adolescente, eu era um menino peralta e desobediente. E aí você fica contando a história lá. O psicólogo não está lá para dizer para você, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Não, você paga para quê? Para você ficar contando a sua história. Para quê? Para que ele possa te ajudar a se reencontrar. Quando nós vimos a lei aí que denominaram, né, a cura gay, eles queriam o quê? Eles não querem que os psicólogos possam orientar. Então, se você disser assim, olha, eu quero ir para um determinado... Não pode, eu não posso falar nada. Então, imagina, por exemplo, Antônia, eu posso ir a tal lugar? A Antônia fica assim. E se eu fizer tal coisa? A Antônia fica. Porque, como psicóloga, se ela disser assim, ó, larga a mão, eu caço ela. Tiro os direitos dela ser uma psicóloga. E os psicólogos estavam reivindicando o direito deles poderem identificar o problema e dar uma orientação. Olha, faz isso, faz aquilo outro. Só que aí a gente viu todo o bafafá que deu, porque as pessoas não querem que ninguém dê conselhos. A palavra do Senhor, ela vai fazer você identificar o teu problema e com o conhecimento você vai mudar. Ela vai te pautar, vai te mostrar o erro e vai te orientar o caminho. Vocês estão entendendo? Então os psicólogos dizem que uma pessoa que está em depressão, provavelmente é uma pessoa cheia de inveja. Por quê? Porque uma pessoa cheia de inveja é extremamente orgulhosa. Porque ela cobiça, ou ela quer ter, ou ela quer ser. E quando ela não consegue ter e não consegue ser, eu me deprimo. Eu não quero viver mais.
Eu quero morrer. Então, extremamente difícil cuidar de uma pessoa com depressão, por isso se usa as drogas, muitas vezes, para que a pessoa fique dopada e acalme, para que ela não tenha que ficar com essa briga constante. Aí a pessoa vem na igreja e a palavra do Senhor diz assim: ô irmã, você é muito orgulhosa. Ô irmã, você é muito invejosa. E você precisa mudar isso. Você precisa mudar a tua conduta. Você precisa aprender a ser mais humilde. Você primeiro precisa entender que para herdar o reino de Deus, você primeiro precisa compreender que você depende de Deus. Você precisa de alguém. E você precisa assumir que depende e que precisa de Deus. Aí a pessoa fala assim: calma aí, eu precisar de Deus, já não preciso, eu me basto. Eu com as minhas técnicas, com o meu poder, então fica depressivo. Continua do jeito que você quer ficar. Porque se você quer realmente mudar, então se humilhe diante das mãos poderosas do Senhor. E aí o Senhor te exaltará. O Senhor te engrandecerá. O Senhor te fortalecerá. Vocês estão entendendo? Por isso que o texto está dizendo aqui: quem não ouve, se atacarem a minha repreensão, se acatarem a minha repreensão, eles derem um espírito de, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Deus não vai dar pensamentos dele para gente arrogante. Deus não vai dar os seus pensamentos para gente orgulhosa. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão crescer e vão dizer o quê? Que fui eu. Por isso nós precisamos nos humilhar e entender isso. Para quê? Para que a gente saiba que nós não temos capacidade para fazer. Quem nos deu foi o Senhor. Por isso quando Ele nos diz: seja forte, seja corajoso, algo que vem de Deus para nós, para fazer com que nós venhamos a nos superar. Se nós não tivéssemos isso, a gente já tinha entregado os pontos. A gente já tinha abandonado tudo. Mas aí Deus fala: seja forte. E você diz: opa, eu posso ser forte? Você pode ser forte. Você consegue? Eu consigo. Você pode enfrentar essas dificuldades? Você pode. No momento de dor, eu sou o teu consolador. A gente acredita, crê no consolo de Deus e vence. Porque somos consolados de verdade. Mas se não somos consolados, não conseguimos. Entregamos os pontos. E aí ele diz algo que eu quero que você compreenda nessa noite. Ele diz assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Olha o que Deus está falando. Eu, da minha parte, vou rir da tua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. O que é que você teme? O que é que te dá medo? Ah, pastor, eu tenho medo de se mexer com meus filhos. Aí eu nem consigo dormir. Aí se mexer com minhas coisas, aí não consigo dormir. Ele está dizendo que, visto que desprezaram totalmente os meus conselhos, eu da minha parte vou rir quando zombarem. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Ó, o Evangelho falando. E ele continua dizendo: quando a desgraça os atingir como um vendaval, ao vento. E quando a angústia e a dor os dominarem, ó enchente, não temos para onde ir. Então vocês me chamarão, como muita gente faz. Como muita gente faz. Vai buscar Deus quando? Tempestade, vento, enchente. E aí quando me buscarem, me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. A casa que foi construída na areia vai cair. Vai cair.
Você sabe por quê, meu irmão? Porque não adianta simplesmente eu achar que as coisas só estão na ordem espiritual. A sabedoria de Deus é para se manifestar na ordem física. Quando Deus te dá a sabedoria, quando Ele acrescenta a você conhecimento, é para que isso se manifeste na ordem física. E às vezes o que nós fazemos de forma religiosa é espiritualizar situações que nós precisamos ter sabedoria para lidar de forma física. Quando você tem um problema conjugal, você precisa de sabedoria para lidar com o problema e resolver o problema. E não simplesmente achar assim, Deus, eu vou orar e o Senhor vai sarar as feridas do meu casamento. Olha, Deus, em nome de Jesus, 1, 2, 3, pum. O casamento está saudável. Olha, eu tenho problemas de ordem familiar, eu tenho um problema de relacionamento com meus filhos. Oh Deus, em nome de Jesus, que o meu relacionamento com meus filhos sejam saudáveis. 1, 2, 3, pum. Vocês estão entendendo? E não é o que nós queremos fazer espiritualmente? Só que o que a palavra de Deus está falando para você? Não fuja do ensinamento que Deus está te dando. Você inexperiente, não fuja. Você arrogante e vaidoso, não fuja. Você tolo, não fuja. Por quê? Porque na hora que você clamar por mim, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Na hora que você me buscar, você não vai me encontrar. E nós temos ensinado vocês esses anos todos. Nós nos preocupamos com escola bíblica para vocês aprenderem. Nós nos preocupamos em pregar a palavra do Senhor. Nós nos preocupamos em ensinar a vocês que as coisas não são assim, num estalar de dedo tudo acontece, não. Porque quando você sair daqui, é lá na tua casa que você vai precisar de sabedoria para lidar. Muitas vezes com o cônjuge, com os filhos, amanhã no trabalho, com um familiar, com um amigo. E com que sabedoria? Não, a sabedoria que eu aprendi da vida, pois é tolo. Tolo é tolo e vai continuar sendo tolo. Oh, inocentezinho, você é muito inocentezinho. Não adianta se apegar à sua inocência, também não vai resolver. E se você é arrogante, vaidoso e que não se deixa ensinar porque você se basta, Deus está falando para você também. As 3 ordens de pessoas aqui. Eu garanto que nós podemos ser ou inexperientes, ou zombadores, ou tolos. Queremos que Deus ouça a nossa oração. O texto diz, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar os meus conselhos e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta. Ai, Deus quis assim. Deus não quis assim. Você fez assim. Deus permitiu isso para que eu tirasse uma lição. Olha o que Deus está falando. Você comerá do fruto da sua conduta. Tem nada a ver com Deus, não, irmão. Não tem nada com o negócio de dizer Deus sabe, Deus permite, Deus conhece todas as coisas. Esse chavão religioso que nós estamos acostumados. Ah, Deus sabe como eu estou me esforçando. Sabe mesmo. Por isso, cada coisa que você colher é daquilo que você se propôs a aprender. Deus está te ensinando a ter uma coisa e você quer viver de outra forma. Quer fazer do teu jeito. Então, você viverá e comerá da sua conduta. E aí ele conclui dizendo, e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Olha o que Deus está falando. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança. E estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Palavra do Senhor. Essa é uma promessa do Senhor para nós.
Queremos viver do nosso jeito? Deixa eu viver do meu jeito. Viva do teu jeito. E coma da sua conduta, das suas maquinações. Deus, quando me colocou aqui para te pastorear, Ele veio com o propósito de me fazer com que eu te ensine a palavra. Às vezes mal interpretado por vocês, às vezes porque pega no pé, porque fica aí o tempo todo, porque quer aconselhar, porque quer orientar. Isso é amor. Porque se eu não te amasse, eu deixaria você viver segundo a sua vontade, largaria a mão, ou manipulava a tua fé. Vamos fazer aqui uma campanha de oração. Vamos fazer 1, 2, 3 aqui pelo teu casamento. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 pela tua vida familiar. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 pela tua vida financeira. E vamos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí você vai passar a tua vida inteira tendo problema e vai ficar fazendo 1, 2, 3 a vida inteira. E até um dia que você vai se encher e vai dizer assim: eu não quero mais ir na igreja, a minha vida não mudou, as coisas não mudaram, eu continuo comendo das minhas condutas, das minhas maquinações. Lógico, porque não é assim que Deus vai abençoar nossas vidas. Não é assim que a tua vida vai ser transformada. A transformação da tua vida é quando você pegar os ensinamentos da palavra do Senhor e que mostra para você o caminho que você deve seguir. Aí pode vir vento, pode vir chuva, pode vir enchente, pode vir problema de tudo quanto é lado, de tudo quanto é ordem. Você está pronto para enfrentar em paz, alegre, sem temer mal algum, sem esperar má notícias. Você pode pôr a tua cabeça no travesseiro e descansar, que você vai acordar, vai trabalhar, vai dar tudo certo, Deus estará contigo. E se naquele dia for um dia ruim, você vai enfrentar aquele dia ruim. No outro dia pode ser um dia bom e você vai viver o dia bom. Mas você não vai viver o tempo todo criando a expectativa de que, nossa, será que amanhã vai ser pior? Nem se alegra tanto. Ah, tá muito bom, tá muito bom. E aí fica esperando a desgraça. Ah, está muito bom, meu marido sorriu para mim hoje. Sorriso quer dizer que nós vamos ter uma bomba nuclear daqui 2 minutos. Meus filhos hoje sorriram para mim, quer dizer o quê? Que a minha carteira vai esvaziar hoje. Vocês estão entendendo? Em vez de você ficar assim, meu filho não ligou. Minha filha não ligou. Meu pai não me comunicou. Meu Deus, morreu. Você vai parar de ficar pensando desgraça. Você vai parar de ficar pensando no pior. Você vai ter paz. Às vezes um problema de uma pessoa viciada é que todo mundo fica olhando para ela. E todo mundo dizia, se beber, vai beber uma caixa. Se beber, vai beber uma caixa. Se beber, vai beber uma caixa. E aí vai numa festinha e fica todo mundo monitorando. Se beber, vai beber uma caixa. Se beber, vai beber uma caixa. E aí fica todo mundo atrás. Olha, leva refrigerante, leva refrigerante. Oi, tudo bem? Não é? Olha, se fumar, fuma uma caixa. Se fumar, tome 2 maços. Se cheirar, o bloco inteiro. Não é assim? Se nós temos a sabedoria de Deus, nós mudamos nossas condutas. Em vez de pensar desgraça, a gente vai olhar e dizer, não, fulano está bem. Deus já libertou. Podemos fazer a festa, não vai ter problema nenhum. Mesmo que beba, mesmo que se drogue, nós vamos ter a esperança de que Deus vai nos ajudar a vencer essa batalha. Em vez de olhar e dizer assim, caiu, né, pastor? Desgraça, né? Não tem jeito, pastor. Eu estou quase... Você vai olhar de forma diferente. Olha, conseguiu até aqui. Escorregou, mas vai continuar. E vai vencer. E eu estarei lá para ajudar. Teve a pastora, hoje de manhã, contou a ilustração de um menino que viu o amiguinho cair no meio do gelo.
E aí ele foi lá, quebrou o gelo e salvou o amiguinho. E as pessoas disseram assim: como é que você conseguiu? É impossível você quebrar o gelo com a própria mão. Aí ele disse: é porque ninguém veio aqui me desencorajar. A palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, vai fazer com que você tire de você forças que você nem imagina que tem. Você vai enfrentar situações que nem imagina que pode enfrentar. Você vai se superar de tal forma que quando você passar pelo problema, você vai dizer assim: poxa, nem senti. E vai se alegrar. É essa força que Deus quer te trazer. Agora, inexperientes, arrogantes e vaidosos, ou rei pelados, ou tolos, o que vocês querem? A sabedoria está clamando em alta voz. Então ouça, porque o Espírito de Deus quer dar a vocês a sabedoria que vocês precisam ter para enfrentar a situação, o problema, seja lá o que for, e vencer, e viver em segurança, e não temer mal algum. Amém? Palavra do Senhor para você.